texto narrativo é o texto que a gente mais utiliza. A gente sempre está contando uma história, lembrando de uma situação, relatando, fazendo uma fofoca, contando uma mentira, tentando explicar através de fatos algo que está ou que já aconteceu. A estrutura básica de uma narrativa a gente pode chamar que é pente, né? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. E a gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas características do texto narrativo. A personagem é uma criação, né? Pode ser uma pessoa, um objeto, um animal, até um sentimento, né? E ele vai vivenciar uma situação. Nós temos personagens principais, que é sempre aquele a qual a história tem a relação, né? E muitas vezes a gente tem personagens secundários que estão participando dessa trama, mas a história não é propriamente desse personagem. O espaço é o lugar onde a narrativa acontece, né? Pode ser um texto, um espaço real ou um espaço ficcional, né? E aí a gente tem que prestar bastante atenção, né, nas características relacionadas ao lugar e à personagem. É uma personagem que vive na cidade grande versus alguém que viveu numa tribo africana e são características bastante diferentes. Então isso ajuda a elaborar essas características e o olhar que o leitor vai ter da sua personagem. O narrador, ele é a voz do texto, não é o autor. Na verdade, é a voz do texto, né? Ele que está contando a história. Ele pode participar do texto ou ele pode simplesmente contar a história. Então, pensa nisso. O narrador não é autor, é a voz que conta o texto. Aí a gente tem o narrador personagem, como por exemplo em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que a própria personagem, que é um defunto, conta as suas memórias. Então é um tipo de texto mais subjetivo, porque depende da visão do próprio narrador para contar a história. E o narrador intruso, que a gente chama de onisciente, que é narrado em terceira pessoa, né? É muito interessante porque você conta a história de alguém, mas você tem total percepção do que esse personagem está sentindo. Então, ele amplia porque ele não é tão subjetivo como o narrador personagem, e ele consegue mostrar as sensações das personagens que estão envolvidos aí na história. O tempo ele pode ser definido como a duração da ação, ele pode ser cronológico, que é a marcação do tempo, a sequência de fatos, manhã, tarde, noite, nascer, crescer e morrer, ou psicológico, que é uma sensação, é como a personagem está percebendo a mudança. Pensa num exemplo, tá? Você está fazendo prova, tem 45 minutos para fazer a prova. Parece que o tempo é muito pequeno. Para quem está de fora observando a prova, né, o tempo parece que passou lentamente. Então, na verdade, o psicológico é essa percepção, né, que a personagem vai ter do tempo. E o enredo, né? O enredo é a história propriamente dita. Ela tem uma situação inicial, que é quando é apresentada aí as personagens, o espaço, um conflito ou problemática ou complicação, que seria o momento em que a história começa
começa realmente, né? Porque ela quebra aquela estabilidade da apresentação das personagens. O desenvolvimento, ele vai ter uma busca pela solução do conflito, vão acontecer várias situações até chegar ao ponto de maior tensão da narrativa. Esse ponto de maior tensão é a gente não saber o que vai acontecer. É deixar o leitor na dúvida se a personagem vai tomar uma decisão de um lado, de outro. O que será que pode acontecer? E o desfecho, que seria a solução do conflito. E tem que ser rápido, né? O mais interessante de um texto é fazer um desfecho inesperado, que tudo leva a crer que o desfecho será de uma maneira, e aí a gente consegue fazer o desfecho ser uma quebra da expectativa. Olha lá, aqui está dividido um texto muito bonitinho da Raquel de Queiroz, né? Ela queria contar para a filha que a filha era adotada, né? Ela não era filha do seu sangue. Então ela construiu esse texto, Bezerro Sem Mãe. Olha lá o iniciozinho, né? Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria, cada vaca toda satisfeita com seu bezerro. E aí, esse comecinho é a apresentação. Então, durante o período que as vacas dão cria, é que começou a história. Aí começou a complicação, que é a quebra da situação inicial. Olha lá, mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que perdeu sua mãe. Então, essa foi a complicação. A vaca estar triste e o bezerro também. A vaquinha parecia estar chorando com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar, e o bezerro, sem mãe, gemia morrendo de fome abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para a vaca sem filho. Ora, foi uma beleza! A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas, olha lá de novo a quebra e o momento de tensão. Mas no 4º dia, a vaca de repente meteu o focinho no couro e puxou para fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E aí a gente tem o desfecho. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Então, nessa história, a gente consegue perceber a separação da estrutura, da apresentação dos personagens, da complicação, do desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Na verdade, nesse primeiro momento, vocês não vão trabalhar com o texto completo. Dá uma olhadinha lá na proposta e vocês vão fazer apenas um desfecho inesperado para o texto proposto. É preciso que também você coloque um título no seu texto, mas lembra só, leia o texto, veja como você pode continuar. Lembra que o desfecho ele precisa estar relacionado com a ideia do texto. Ser inesperado, não é o texto ficar absurdo ou sem relação, né, com a história contada. Pode ter características do sobrenatural, mas desde que tenha essa relação de causa e consequência que a gente chama de verossimilhança. Bonitos? Bastante criatividade para continuar o texto de vocês e a gente se vê na aula. Beijo grande, até mais!